Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, vão ser a continuação do texto que nós tratamos na semana passada. Semana passada nós falamos sobre o versículo 13, onde Jesus diz que nós somos o sal da terra, e aí nós entendemos o que Jesus quis dizer aos discípulos quando ele falava sobre o sal, e a característica mais própria do sal é aquela característica de manter, né, de impedir que haja o apodrecimento do alimento. Não é só temperar, não é só dar sabor. Essas são ações secundárias do sal, principalmente na época de Jesus. Na época de Jesus, o principal uso do sal era esse de conservar. E nós entendemos que essa é a nossa principal função como cristãos. Nós conservamos os ambientes onde nós estamos, onde nós fazemos parte, saudáveis. A nossa presença nesses lugares mantém minimamente, ainda que seja impossível refrear totalmente o avanço do pecado, mas nós mantemos esses ambientes minimamente saudáveis. Ou seja, essa é uma função dos cristãos que é negativa, né? Nós impedimos o avanço, nós retemos esse avanço, nós mantemos saudável. E Jesus vai usar uma outra metáfora, uma outra ilustração para falar sobre o que nós somos, ou melhor ainda, como nós vivemos. Porque o que nós somos, Jesus tratou nos primeiros 12 versos do capítulo 5, quando ele apresenta aquilo que nós conhecemos como as bem-aventuranças. E ele vai então apresentar cada uma dessas bem-aventuranças, dizendo que bem-aventurado, ou plenamente feliz, ou completamente feliz, é a pessoa que tem aquelas características. Ele vai falar de pobreza em espírito, vai falar de mansidão, ele vai falar de ser pacificador, de fome e sede de justiça. Bom, ele vai traçar diversas características que vão terminar com aqueles que passam pelas lutas, pelas perseguições por causa do nome de Cristo, por causa da justiça de Cristo. E aí eu falei semana passada que a tendência natural, então, já que ser bem-aventurado sempre termina em, por causa da nossa postura, por causa do que nós somos, uma perseguição, nós então entendemos que o isolamento seria uma resposta natural de todo mundo quando percebe essa questão de perseguição. Para que isso não se tornasse real em nossa vida, Jesus então vai dizer, bom, agora que vocês são isso, é assim que vocês vivem. E aí ele vai dizer, olha, vocês são o sal da terra. Esse é o primeiro exemplo, essa é a primeira ilustração que Jesus usa. E a segunda ilustração que ele usa é dizendo que nós somos a luz do mundo. E aí está no versículo 14. Vamos ler, do 14 até o 16, é o texto que nós vamos tratar hoje. Jesus diz assim, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Bom, esses textos são conhecidos nossos, né? Luz do mundo, sal da terra, são textos que a gente cresce ouvindo sobre eles, mas nós vimos na questão do sal como principal aplicação que nós precisamos manter a postura de quem nós somos, assumir a nossa identidade como cristãos, assumir que as bem-aventuranças são o nosso caráter, e isso faz com que então nós possamos refrear esse avanço do pecado. Já a questão da luz é algo mais ativo. Quando nós falamos sobre o sal refreia isso, é algo mais negativo, né? Ele refreia o avanço. A luz é algo mais positivo, ela vai iluminar, ela vai trazer luz, ela vai dissipar as trevas. E Jesus começa dizendo que nós somos a luz do mundo. Então, para a gente entender isso muito simples, o sal está relacionado àquilo que nós somos, né? O que nós somos é manifesto.
E a luz está muito mais relacionada àquilo que nós fazemos. Tanto que esse trecho que nós lemos termina com Jesus dizendo que as nossas boas obras sejam conhecidas pelas pessoas ao nosso redor e assim glorifiquem a Deus. Ou seja, ser luz do mundo está muito mais ligado a nós fazermos as nossas obras, a nós agirmos, do que o sal, que está muito mais ligado à manifestação de quem nós somos. Mas ele começa os dois textos da mesma frase, ou as duas ilustrações da mesma forma. Ele diz, vocês são o sal da terra, e aqui ele diz, vocês são a luz do mundo. E esse vocês são é uma expressão muito forte, é uma expressão que nos faz pensar em algumas coisas. Quando ele diz vocês são, é cada um de nós, cada um dos discípulos. Nós podemos lembrar lá no início do capítulo 5 que Jesus se volta aos discípulos para ensiná-los, ou melhor ainda, os discípulos se aproximam de Jesus e Jesus se volta para ensiná-los. Então, esse texto fala sobre cada um de nós, não está falando sobre nenhuma casta superior, sobre nenhum grupo de espiritualidade elevada, sobre nenhum grupo que é mais maduro do que outro grupo. O sal da terra e a luz do mundo se referem a todos os cristãos. Jesus diz, vocês são. E ele é enfático sobre isso. Jesus não está falando aqui sobre um alvo que nós devemos ter, mas ele está falando sobre aquilo que nós devemos ser. Ele não está falando sobre o fato de nós sermos sal, sermos luz. Ele não está falando, olha, faça tal coisa para ser. Ele está dizendo, vocês são. Há um enfático, vocês são. Como se ele dissesse assim, olha, vocês e mais ninguém. O que Jesus está querendo fazer aqui quando ele nos chama de sal e de luz é nos lembrar que há uma enorme diferença entre o viver cristão e o viver não cristão. Há uma diferença gigantesca entre a forma, o estilo de vida, o modo de vida do cristão e o modo de vida, o estilo de vida daquele que não é cristão. Por isso que ele diz, vocês são, vocês e mais ninguém. Essa característica de ser sal e agora, essa noite, de ser luz, é uma característica que não está sobre mais ninguém, somente sobre aqueles que foram regenerados. Somente sobre aqueles que nasceram de novo, somente sobre aqueles que pertencem ao Senhor. E talvez isso pudesse nos fazer, nos orgulhar disso, mas não é essa a intenção de Jesus. A intenção não é que nós pensemos assim, olha, nós e mais ninguém, porque nós somos superiores. É claro que não é essa a intenção de Jesus. A intenção é que nós pensemos, nós e mais ninguém. Por isso a responsabilidade de ser isso, e de anunciar que nós somos isso, de mostrar que nós somos isso, é inteiramente nossa. Ao invés de trazer sobre nós um orgulho e uma percepção de superioridade, ao contrário, vai nos trazer uma certeza de maior responsabilidade. O nosso testemunho é de enorme responsabilidade de cada um de nós, porque é o nosso testemunho, nosso estilo de vida, nosso modo de vida, nossa maneira de ser, que vai ou não glorificar a Deus diante de toda a humanidade. Essa é a nossa grande responsabilidade. Nós, cristãos comuns, falhos, limitados, imperfeitos, não aqueles evoluídos, supostamente evoluídos, mas o cristão comum, aquele que, como você, como eu, vive diariamente suas lutas, suas batalhas, suas tentações, vive debaixo da graça de Deus. Nós temos essa responsabilidade de, com a nossa vida, apresentar Cristo à humanidade. Não que a pregação seja secundária, ao contrário. A Bíblia diz que aprove a Deus que, através da pregação do Evangelho, Ele iluminasse o entendimento, Ele regenerasse as pessoas que Ele quer atrair para si. A pregação não é secundária. Às vezes nós usamos aquela frase que nós devemos pregar a todos, e se preciso use palavras, e nós achamos que esse é o melhor tipo de pregação, mas não é. A pregação exige palavras. O problema é que quando a pregação ela é apresentada somente com palavras, sem que ela seja suportada, ou sem que haja o apoio da vida, elas são palavras vazias.
É isso que Jesus está dizendo. O que Jesus diz quando nós somos, e essa responsabilidade é nossa, e a pregação é algo que nós devemos fazer, ele está dizendo que o que não adianta é fazer como os religiosos hipócritas de Israel faziam. Pregar de uma forma que não era vista na sua vida. E Jesus vai confrontar isso, por exemplo, em Mateus 23, quando diz para os judeus que eles colocavam grandes fardos sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não carregavam peso algum. Então Jesus está dizendo, diz claramente para todos, olha, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Porque o discurso está correto, mas ele não é suportado pela vida, não tem o apoio da vida, o testemunho não prova que aquele discurso é verdadeiro. Eu já falei para vocês aqui uma vez, mas há algo muito importante que às vezes nós perdemos quando nós lemos o início da igreja no livro de Atos. Nós vamos vendo que à medida que o evangelho é pregado, esse evangelho é sempre seguido de sinais. Então Paulo, Pedro e os outros apóstolos, ao pregar o evangelho, esse evangelho era autenticado pelos sinais. Então os sinais que estavam sobre a vida daqueles pregadores autenticavam a mensagem deles. Mas à medida que a igreja vai se desenvolvendo, você pode perceber que à medida que igrejas são organizadas, os sinais diminuem. Não porque Deus não faça mais milagres, Ele continua fazendo esses milagres, mas porque agora o sinal que era a autenticação da mensagem não é mais necessário para a autenticação da mensagem, porque agora tem a vida daqueles que foram alcançados por essa mensagem como o sinal de autenticação da mensagem. Quando nós pregamos o evangelho, o mundo precisa olhar para a igreja e dizer assim, isso que eles estão pregando é verdade na vida desse grupo que foi alcançado por essa pregação. Esse é o grande sinal. O sinal para o mundo hoje não são os milagres, ainda que Deus os faça, e sempre fez e sempre fará por sua graça. Mas o grande sinal, e principalmente essa era a razão de tantos milagres que aconteciam no início da igreja, essa forma de autenticar a mensagem através dos milagres, ela é gradativamente substituída pela vida da igreja. Porque ao pregar o evangelho e um milagre acompanhar, a pessoa diria, olha, o que ele está falando é verdadeiro, porque olha o que Deus fez através da pregação dele. Hoje, o mundo precisa ouvir essa mensagem, olhar para a igreja e dizer assim, o que eles estão pregando é verdadeiro, porque olha o efeito dessa pregação na vida da igreja. Esse vocês são, esse enfático vocês são e mais ninguém, apresentam e trazem sobre nós uma enorme responsabilidade de pregar o evangelho e de sinalizar que essa mensagem é verdadeira com a nossa própria vida. Essa é a nossa responsabilidade como cristãos. Por isso que Jesus vai nos dizer que nós somos a luz do mundo. E esse é um título muito forte, porque é o título que o próprio Jesus usou. O próprio Jesus usou esse título para si mesmo, dizendo, eu sou a luz do mundo. Mas, primariamente, quando Jesus diz, vocês são a luz do mundo, o que ele está dizendo ao mesmo tempo? Que o mundo está em trevas. Essa é a primeira mensagem de Jesus para nós, quando ele diz que nós somos a luz. Por que seria necessário luz onde já há luz? Não há necessidade. Lugares iluminados não precisam de luz. Quando você vai à praia num dia de verão e fica lá na praia aproveitando aquele momento, você não precisa levar nenhum tipo de iluminação. A luz do sol ali é suficiente para que você faça todas as suas atividades sem nenhuma dificuldade. A luz só é necessária onde há trevas. E nós precisamos dessa consciência, irmãos, de que o mundo está em trevas. Nós muitas vezes olhamos para o mundo como um lugar de respostas. E quando eu falo mundo, eu estou dizendo a nossa sociedade. A sociedade não só da nossa cidade, mas a nossa sociedade como seres humanos, a nossa nação num plano menor e a humanidade num plano maior. A sociedade, ela está em trevas. E nós às vezes olhamos para a sociedade, para o mundo, como o lugar de respostas.
E ainda que o mundo tenha muitas respostas sobre muitas questões, o mundo não tem resposta alguma sobre a espiritualidade, sobre a origem, sobre o destino do ser humano. O mundo tem muitas respostas sobre coisas. A engenharia avançou muito, a medicina avançou muito, muitas áreas do conhecimento humano se desenvolveram amplamente e nós somos beneficiados por esse alcance todo dessas ciências humanas. Porém, quando há necessidade de uma resposta sobre a vida do homem, a nossa sociedade não tem. A nossa sociedade é incapaz de dar. A nossa sociedade ela é incapaz de ver, de saber, de entender qualquer coisa sobre o espírito do homem, sobre a espiritualidade humana. Não há respostas, por isso que a cada dia novas teorias de espiritualidade surgem. Por isso que durante uma geração, dezenas de novas realidades espiritualizadas ou espirituais surgem ao nosso redor. E de tempos em tempos uma nova moda surge como a solução. E por que tantas pessoas se adaptam àquilo, se adequam àquilo, abraçam aquela verdade? Porque elas mesmas, mesmo estando em outros modelos de resposta para a espiritualidade, se sentem vazias. E por isso elas estão sempre se agarrando a novas respostas, na tentativa de ter para si mesmo a certeza sobre a sua espiritualidade. A palavra de Deus diz que nossa sociedade é cega, que ela rejeita Deus, que ela rejeita a palavra de Deus. Quando nós falamos sobre a Bíblia com pessoas incrédulas, elas vão falar coisas do tipo: a Bíblia é muito antiga, a Bíblia é antiquada, você ainda acredita num livro velho, coisas desse tipo. Porque o mundo naturalmente rejeita Deus, rejeita a palavra de Deus, trata a palavra de Deus, a existência de Deus, como algo sem valor. Por quê? Porque eles estão em trevas. Falar sobre o sal, para nós, é mais fácil. Falar sobre trevas é um pouco mais difícil. Dificilmente nós temos experiências com trevas naturais, né? Se você fica sem luz na sua casa, você pode perceber como às vezes é difícil se locomover. Quando acaba a luz, por alguma razão, a gente já acostumado com o lugar vai se virando, mas é muito ruim fazer as coisas sem luz. Tanto que quando nós hoje ficamos sem luz, a primeira coisa que nós fazemos é procurar algum foco de luz, seja uma vela. Hoje nós temos a lanterna dos celulares, que nos ajuda muito, porque nós não conseguimos viver nas trevas. Porque quando nós estamos em trevas, nós não conseguimos de forma alguma perceber o que está ao nosso lado, nós não conseguimos entender o que está ao nosso lado, ao nosso redor. E aí, por causa disso, nós então buscamos fontes de luz. E o mundo é assim. O mundo está em trevas, ele é intelectualmente incapaz de compreender Cristo. A sua moralidade é completamente vista nas trevas. O mundo possui um conhecimento de coisas, mas não sabe coisa alguma sobre a vida. Nosso mundo está em trevas. Nosso mundo tem um entendimento teórico de muitas coisas, mas não tem entendimento moral sobre nada. Nós podemos encontrar em nossa sociedade pessoas que lutam com todas as forças contra o armamento, contra as guerras, contra a violência, porque defende a vida e apoia a vida e defendem essa causa grandemente. E essas mesmas pessoas muitas vezes são a favor do aborto, porque andam em trevas. Os seus valores não são valores baseados em uma verdade, são valores que lhes agradam. Então as pessoas que são contra as armas, elas defendem aquilo, mas de repente elas mesmas são a favor do aborto e têm uma compreensão sobre o aborto diferente da que elas têm sobre as armas, e nós encontramos a mesma pessoa defendendo uma realidade e rejeitando outra, porque nosso mundo está em trevas. Por isso, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui é a importância de nós não nos relacionarmos com as obras das trevas. Quando Jesus diz, vocês são a luz do mundo, ele vai usar como explicação
que você não pode esconder uma cidade sobre um monte e que você não pode esconder uma lamparina, mas você tem que colocar no lugar certo para iluminar a casa toda. Ele vai dizer, você tem que estar ali presente. Você não pode iluminar o lugar onde você não está. Você não pode iluminar a nossa sociedade se você se isola dela. Então Jesus está dizendo que nós devemos fazer parte das realidades da nossa sociedade. Mas ao mesmo tempo, como o mundo está em trevas, há um grande alerta para nós, para que nós não nos relacionemos com as obras das trevas. A nossa função no mundo não é nos relacionarmos com o mundo, mas é iluminá-lo e trazer a luz de Cristo ao mundo ao nosso redor. Então a primeira lição, irmãos, é que o mundo está em trevas, a gente não pode esquecer isso. Não há absolutamente nada no mundo que traga a glória de Deus. Não há nada, absolutamente nada no mundo que glorifique ao nosso Senhor. Ao contrário disso, a nossa função é transformar a realidade vivida pelo mundo. Porque quando você chega num lugar que está escuro e você acende a luz, aquela realidade é transformada. Você via aquela realidade de uma forma, mas agora você vê como ela realmente é. Essa é a função de cada cristão, iluminar os lugares onde estão, não se corromper com essa obra das trevas. Não permitir que essa luz seja apagada para parar de incomodar os olhos daqueles que estão ao seu redor. Mas ao contrário, essa luz tem que ir para o lugar certo, para o lugar onde ilumina todo o ambiente, de forma que todas as obras das trevas sejam dissipadas. Uma coisa importante sobre essa luz, irmãos, e eu comecei a dizer isso quando eu falei que nós somos a luz do mundo, e Jesus vai dizer em João 8,12 que Ele é a luz do mundo. E aí nós pensamos, quem é a luz do mundo? É Jesus? É a igreja? E aí nós chegamos a uma compreensão de que Jesus é a luz do mundo. E que, portanto, a nossa luz não é nossa, mas é uma luz refletida, não é uma luz própria. A luz que nós temos em nós não é uma luz própria, mas é a luz de Cristo refletida em nós. Nós não temos, por causa da nossa própria natureza corrompida pelo pecado, ainda que hoje regenerados, ainda que hoje vivendo com o Senhor, essa natureza carnal ainda habita dentro de nós. E nós podemos lembrar sempre de Romanos capítulo 7, onde Paulo vai dizer, com a minha mente eu tenho prazer na lei do Senhor, mas nos membros do meu corpo, nos meus membros, eu vejo outra luta se travando. Ele está dizendo, olha, minha compreensão é de que o Senhor é verdadeiro, de que o Senhor deve ser obedecido, o que eu desejo é obedecer ao Senhor, mas a minha natureza carnal está sempre lutando contra essa compreensão, me conduzindo em direção ao pecado. E aí ele vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo sujeito a essa morte? E a resposta que ele vai dar é, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele vai dizer, olha, essa é a nossa luta, mas em Jesus Cristo eu consigo vencê-las. Por isso que a minha luz não é própria, é uma luz refletida. A luz que nós temos, a luz do mundo que nós somos, é uma luz refletida. A luz de Cristo reflete em nós. O que isso significa? Significa que a presença de Cristo deve ser visto por aqueles que estão, a presença de Cristo em nós, deve ser visto por aqueles que estão ao nosso redor. A verdade de Cristo, a vida de Cristo em nós, precisa ser visto por aqueles que estão ao nosso redor. Jesus em nós, e nós nele. Lembra que ele disse que ele viria fazer morada em nós, e que nós estaríamos nele, ele estaria em nós, e ele estaria no Pai. O que faz com que nós sejamos morada do próprio Deus. Jesus em nós e nós nele. A ideia aqui é o caráter das bem-aventuranças, é visto como reflexo do próprio Jesus em nós. Quando eu ajo como as bem-aventuranças apresentam um cristão, quando a minha vida é desse jeito, ela está automaticamente refletindo o próprio Jesus na vida das outras pessoas. Essa é a luz que nós temos para a humanidade é o próprio Cristo. Nós não temos luz alguma em nós. Paulo diz que nós vivíamos em trevas, agora nós somos luz nele. É estando em Cristo que nós somos luz. Ou seja, a nossa luz é o reflexo do próprio Cristo em nós, do próprio Deus em nós, da própria vida de Deus em nós. É isso que nós precisamos entender. O nosso chamado, irmãos, é que para que as pessoas ao nosso redor vejam Cristo, enxerguem Cristo,
percebam Cristo, conheçam Cristo através da vida que nós temos, através da vida que nós vivemos. Quando nós falamos sobre o sal, nós falamos de diversos usos do sal. Se nós formos falar da luz, nós podemos falar de diversos usos, como por exemplo, a luz produzindo a fotossíntese e coisas do tipo. Mas eu entendo que o que estava na mente de Jesus ao falar sobre a luz é a principal característica da luz. A luz tem um único uso principal, todos os outros usos são secundários. A luz, ela existe para iluminar. Esse é o uso, essa é a razão de você ter luz em qualquer lugar. Você não tem uma luz na sala da sua casa apenas para enfeitar. Ainda que você possa dar um uso secundário para aquela luz como um enfeite, você tem como uso principal a iluminação. Qualquer outro uso é secundário. O que você quer é ter uma luz para que as trevas se dissipem. E isso é o que significa iluminar. Iluminar significa dissipar as trevas. Nós somos luz porque a nossa vida dissipa as trevas ao nosso redor. O que é esse dissipar as trevas? É basicamente produzir nas pessoas ao nosso redor a consciência das trevas que elas não têm. Como elas vivem na escuridão total, nas trevas totais, elas só conhecem aquilo. E, portanto, elas não conseguem perceber a diferença, o problema, a realidade dessas trevas que elas estão inseridas. Elas não conseguem perceber. Elas simplesmente vivem em trevas e não percebem isso. E a nossa vida, como luz do mundo, vai trazer às pessoas ao nosso redor essa consciência de trevas. O que é isso? Significa que agora elas vão ter uma referência e um modelo completamente diferente da referência e do modelo que elas tinham até agora. Significa que agora elas vão olhar para a sua vida e vão enxergar uma maneira diferente de viver, de ser, de pensar, de agir. Assim como quando você foi atraído pelo Senhor e foi regenerado pelo Senhor, a sua vida mudou e todas as áreas da sua vida foram gradativamente mudando e estão ainda em transformação e estarão até a nossa morte ou o momento em que Jesus vier nos buscar. Como essa transformação aconteceu, agora ela será visível. Agora ela é visível. Agora as pessoas, assim como você aprendeu, outra referência, outro modelo, outra maneira de viver, outra maneira de pensar, agora as pessoas ao seu redor vão perceber isso, vão ver isso, vão enxergar em você outra referência e outro modelo. Mas essa consciência das trevas também significa que a sua vida vai expor o fracassado estilo de vida das pessoas ao seu redor. Você, com menos dinheiro do que muita gente que você conhece, está muito mais feliz e é muito mais feliz do que essas pessoas. Você, com pessoas ao seu lado, com muito menos capacitação, tem vivido uma vida muito mais plena do que as outras pessoas ao seu redor. Você, com muito menos, tem estado muito mais satisfeito do que todas as pessoas ao seu redor. E com isso você expõe o estilo fracassado de vida que essas pessoas vivem. Que é essa vida mundana de estar sempre inquieto com o que tem, insatisfeito com o que alcançou, infeliz com a realidade que tem, sempre buscando querer mais, ter mais por causa da insatisfação, não por uma realidade natural. Quando você entra em uma empresa e essa empresa pode te proporcionar uma espécie de plano de carreira, é natural que você vá se desenvolvendo e crescendo hierarquicamente nessa empresa. Não há absolutamente nada de errado. Mas a busca da nossa sociedade não é por isso. Não é por um processo que os leve ao crescimento. Mas é por um crescimento que é fruto da insatisfação, da ingratidão, da insatisfação constante. E não importa quanto a nossa sociedade cresça, esse sentimento habitará plenamente no coração de todos, porque essa é a realidade dos que vivem nas trevas. E aí você
com uma realidade muito inferior, humanamente falando, às realidades das pessoas ao seu redor, tem estado muito mais satisfeito, tem andado muito mais grato, tem andado muito mais feliz com a simplicidade da sua vida do que pessoas ao seu redor com a grandeza da vida delas. E isso só serve para uma coisa, para expor que o estilo de vida dessas pessoas é fracassado. E aqui é uma lição para nós, irmãos, que muitas vezes admiramos esse estilo de vida e que sonhamos com esse estilo de vida e que desejamos para nós esse estilo de vida de desespero e insatisfação constante. É claro que o Senhor faz com que os seus filhos prosperem e desenvolvam suas vidas, mas não com um sentimento de insatisfação e ingratidão constante. O seu estilo de vida é satisfeito e paciente. O seu estilo de vida é consciente da necessidade que você tem do Senhor. O seu estilo de vida não é de uma alegria pelo que você tem, mas é da alegria pela presença do Senhor sobre a sua vida. O seu estilo de vida revela o estilo fracassado das pessoas que vivem sem Jesus. Revela também a hipocrisia da religiosidade ao seu redor. Muitas vezes as pessoas estão se escondendo na hipocrisia da religião, apresentando externamente elementos e realidades que não fazem parte do seu coração. Isso é hipocrisia da religiosidade. É uma vida que externamente é diferente do coração. E o seu estilo de vida vai revelar essa hipocrisia, a hipocrisia da religiosidade, vai mostrar a pessoas ao seu redor que estão fazendo determinadas coisas sem que o coração esteja naquilo, que eles são hipócritas, porque o seu coração tem sido movido para fazer a vontade de Deus. Ah, irmãos, a luz ilumina, a luz dissipa as trevas, a luz traz às pessoas ao nosso redor a consciência das trevas que elas vivem. Mostra às pessoas que as trevas são o alvo do amor delas. Porque a nossa percepção é: essas pessoas estão em trevas porque ainda não conhecem. Isso não é verdade. Lá no Evangelho de João, nós vamos ser informados que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Que Cristo, como a luz do mundo, veio ao mundo, mas que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O mundo ama as suas obras, o mundo ama o seu discurso, esse discurso de amor, esse discurso de liberalidade, esse discurso de respeito, esse discurso da individualidade, de que cada pessoa deve tomar suas próprias decisões sem que ninguém as coaja a coisa alguma. O mundo ama esse tipo de discurso, mas esse discurso só prova que eles amam o pecado que eles praticam, só prova que esse pecado, que as trevas são o alvo do seu amor, e a sua vida deixa isso claro, que as pessoas são como são, fazem o que fazem, porque eles amam as trevas em que vivem, eles amam a vida que eles têm, eles amam o pecado que eles abraçaram. E nós somos luz para que todas essas coisas sejam reveladas. A luz ilumina aquilo que está na sala, aquilo que está no ambiente, aquilo que está no local que é iluminado, se torna visível a todos os que estão ao redor. Por isso que Jesus vai dizer que o bem-aventurado é perseguido por causa da justiça. Porque ninguém gosta de ter o seu pecado exposto. Ninguém gosta de que a sua vida se torne, de que a hipocrisia religiosa, de que o amor às trevas se torne visível a todos ao seu redor. É por isso que o resultado final da luz é que vão jogar pedra na luz para que a luz se apague. Esse é o sinal da perseguição. É isso que se faz quando a luz está incomodando, a luz é quebrada. Em muitos lugares que são lugares de movimento e onde o número de assaltos é grande, você pode perceber que as luzes ao redor, as luzes da iluminação pública, estão sempre apagadas, quebradas, porque elas atrapalham com que as trevas prevaleçam.
Onde há luz, há muito mais segurança e as trevas se dissipam. Por isso que Jesus disse que as trevas aqueles que amam as trevas, vão odiar a luz ao mesmo tempo. Para a gente partir, para que a gente possa encerrar isso, a luz que ilumina, ela vai revelar o problema do homem. E nós muitas vezes esquecemos isso, que o homem tem um problema de natureza. O problema do homem não é o intelecto. Nós vivemos dizendo, e isso não é inteiramente em verdade, né? Nós vivemos dizendo que as pessoas precisam de mais conhecimento. E realmente, mais conhecimento produz muitas mudanças em muitas áreas. Mas o problema da humanidade não é a falta de conhecimento. Porque Paulo diz em Romanos que tudo que de Deus se pode conhecer é revelado à humanidade. Seu eterno poder, a própria criação revela quem Deus é, revela no mínimo a existência de Deus. O homem não ama as trevas por falta de conhecimento. Ele não vive nas trevas por falta de conhecimento. O homem vive nas trevas porque ele ama as trevas. O homem ama o seu pecado. O homem ama a vida que vive. E você, como luz, revela o problema do homem às pessoas ao seu redor. Que o problema não é conhecimento, não é intelecto, ainda que essas coisas produzam muitas coisas positivas. O problema da humanidade, o problema do homem é a sua natureza caída. Nós, como cristãos, não podemos ter outra dúvida, irmãos. Não há nenhuma solução social que mude o mundo positivamente. Porque o problema do homem não é a injustiça social apenas. É claro que a igreja é conclamada a trabalhar por uma justiça social. Mas esse não é o nosso alvo primário. Essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é proclamar o evangelho do reino de Deus. Por quê? Porque esse evangelho é a única realidade que trata do problema principal do homem, do problema real do homem. E o problema real das pessoas à nossa volta é o pecado. O problema real do homem é a sua natureza caída. Por isso você, como luz, vai revelar esse problema e vai desfazer ao seu redor a ilusão que as pessoas têm de que a culpa é das estrelas. A sua vida como luz mostra para todo mundo que a culpa não é das estrelas, a culpa é da natureza caída de cada ser humano. É isso que tem produzido morte, tanta coisa ruim que nós vemos ao nosso redor. É a natureza caída do ser humano, esse é o verdadeiro problema. E essa natureza está envolta em trevas, dizendo para todo mundo que o problema é que nós não temos saúde, nós não temos educação, nós não temos segurança, que nós não temos obras sociais, ou que nós não temos justiça social. Todas essas coisas são verdade. Nós não temos nada disso mesmo, não nós como igreja, nós como sociedade. Nós não temos segurança, nós não temos saúde, nós não temos educação, nós não temos justiça social, mas nós não temos essas coisas porque o problema principal do homem é a sua queda. E o homem caído só produz uma sociedade caída. Então, você imaginar justiça social, educação plena, saúde restrita, você imaginar segurança completa num mundo caído, é a maior tolice que você pode imaginar. E muitas igrejas têm caído nessa tolice e tratado como missão da sua existência o lidar com essas coisas. Quando lidar com essas coisas, só ameniza o efeito do problema, mas não resolve o problema. Sabe quando você está com uma dor de dente? Você já teve dor de dente, né? E quando você teve dor de dente, se você tem um remédio ali próximo, você toma um remédio. E aí quando você está com a dor de dente, você já quer marcar, ligar pro dentista, você quer marcar, já começa a fazer orçamento, dizendo, meu Deus, como é que eu vou gastar esse dinheiro? Mas eu vou dar um jeito, eu não posso ficar com essa dor e tal. Aí você toma um remédio. E o remédio trata daquilo que você está sentindo, do sintoma. Não trata a origem do problema. E aí você tomou 3 vezes aquele remédio, ou de repente você fez alguma coisa que alguém te ensinou a colocar alguma coisa na boca, alguma coisa assim, e aí melhorou. E você já nem lembra mais. Quando você está com algum problema de saúde, o que você faz? Liga para o médico. Só tem médico daqui a 20 dias. Pode marcar consulta aí que eu vou sem falta.
Só que nesses 20 dias você tomou todos os remédios, os chás, as mandingas, você fez até simpatia para ficar bom. Daqui a 20 dias você não sente mais nada, sabe o que você faz? Você nem aparece lá no médico. Porque o que a gente quer é se livrar do sintoma. E nós tratamos a nossa sociedade assim. Nós queremos livrar a nossa sociedade do sintoma. Mas quando nós somos luz, o que é revelado não é o sintoma. O sintoma até eles sabem. O que eles não sabem é a origem do sintoma. É aquilo que só o médico, no caso da doença, pode saber. E é a mesma coisa conosco. Só a luz de Cristo sobre a vida das pessoas vai apresentar o verdadeiro problema, que é a natureza caída. Mas a sua vida como luz, que revela o problema do homem, também é uma advertência para o juízo. Por isso que o mundo odeia a luz. Porque a luz deixa claro que há um juízo que virá sobre toda a impiedade. Paulo fala assim aos Romanos no capítulo 1, a ira de Deus é derramada sobre toda a impiedade. A ira de Deus é derramada sobre todos aqueles que vivem escravos do pecado, que amam as trevas e rejeitam a luz. Há um juízo de Deus sobre toda a humanidade caída. E quando você, como luz, está ao redor dessas pessoas são informadas disso. Há uma revelação na luz de que há um juízo vindo. Por fim, irmãos, a luz que ilumina, ela aponta o caminho também. Quando nós viajamos ou andamos pelas ruas, normalmente as ruas são iluminadas. As ruas que não são iluminadas passam a ser iluminadas pelo farol dos carros, porque nós precisamos de luz para saber qual é o caminho que nós devemos seguir. E aí muitas ruas são iluminadas, o farol do carro ilumina as que não são, e nós sabemos por qual caminho devemos seguir. A sua vida é a mesma coisa, ilumina o caminho daqueles ao seu redor. E faz com que o homem que ama as trevas perceba que ele ama as trevas, porque o caminho, que é Cristo, está diante dele. Quando Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, a luz representa todas essas coisas. A luz representa a vida. Não há vida onde não há luz. A luz representa a vida. Sempre há luz em volta na vida. Sempre há luz. A luz é um símbolo da verdade. Quando nós falamos sobre alguma coisa ser verdadeira, nós falamos sobre a luz estar ali. A luz é o símbolo do caminho também. A luz ilumina, aponta o caminho, mesmo para o homem que ama as trevas. A luz aponta o caminho, mostrando que sozinho um homem nunca encontrará o seu caminho, mas ele precisa de Cristo para ser o seu próprio caminho. Quando você, como luz, aponta o caminho, você revela o próprio Jesus para as pessoas. Porque o caminho é Jesus, o caminho não é você. O caminho não é a sua teologia, o caminho é Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o maior ensinamento de João Batista. O João Batista, quando vê Jesus, numa das vezes que ele vê Jesus, depois do seu batismo, ele vai dizer o que para os seus discípulos? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, como luz, apontou para o caminho. Disse, ali é o caminho. É a Ele que vocês devem seguir. É a Ele que vocês devem obedecer. É nele que deve estar a sua confiança, não em mim. Eu sou apenas a luz que ilumina o caminho, mas eu não sou o caminho. É isso que ele vai dizer diversas vezes. Eu não sou o caminho, eu aponto o caminho. Ele não era nem a voz que clamava no deserto, mas ele era a voz do que clamava no deserto. A voz não era dele. Ele era a voz daquele que clamava no deserto. Era a voz do próprio Jesus diante daqueles que o ouviam. Você, como luz, aponta o caminho, irmãos. Por isso, essas são algumas algumas das características que nós temos, ou melhor ainda, das obras que nós realizamos ao redor. Você, como luz, traz às pessoas ao seu redor a consciência das trevas,
revela o verdadeiro problema do homem, aponta o caminho para Jesus e apresenta Jesus para as pessoas ao seu redor. É por isso que Jesus vai continuar dizendo assim, ó, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Uma cidade construída sobre o monte é vista a quilômetros e quilômetros de distância. E iluminada, então, se torna referência para todos os que estão no caminho. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Como nós fazemos, nenhum de nós coloca uma lâmpada escondida em uma vasilha. Nós colocamos a lâmpada no alto para que toda a casa, toda a sala seja iluminada. E todos aqueles que estão lá possam usufruir dessa luz. Assim tem que ser a nossa vida. Ela não pode estar escondida numa vasilha. Ela não pode ser como uma cidade escondida, mas deve ser como uma cidade construída no alto e no monte. A nossa vida precisa ser visível às pessoas ao nosso redor. Essas pessoas precisam enxergar a nossa vida e enxergar Cristo. Por isso que ele termina dizendo, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. E Paulo vai falar um pouco sobre isso lá em Efésios 5. Nos ensinando que brilhar nossa luz significa demonstrar toda a bondade, justiça e verdade de Cristo em nós. Isso que é brilhar nossa luz, é demonstrar toda a bondade, toda a justiça e toda a verdade de Cristo sobre nossas vidas. E como é que a nossa luz brilha? Ele vai dizer, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ele vai dizer, olha, brilha a luz para que os homens vejam as boas obras. A luz vai iluminar as boas obras. Cristo vai iluminar aquilo que nós fazemos, as nossas boas obras. E as boas obras aí, irmãos, não se refere somente a coisas que nós fazemos. Obra propriamente dita, vou lá e faço aquilo. Mas é claro que também se refere ao serviço às pessoas. As nossas boas obras são a forma como nós servimos as pessoas ao nosso redor. Mas também significam o fruto do Espírito em nós, no nosso agir diário, no nosso relacionamento diário. Brilhar a nossa luz significa que Cristo se resplandeça através de nós e as pessoas possam ver os frutos do Espírito em nós, possam ver o nosso coração de servo a serviço daqueles que estão ao nosso redor. Não só como um exemplo moral, mas também através da pregação. Muitas vezes, ao ler esse texto, nós isolamos a pregação daqui como se ela não estivesse aqui. Mas como é que nós somos chamados a apresentar Cristo? Através da pregação. Como é que nós fazemos discípulos? Nós não fazemos discípulos andando do lado deles em silêncio. Nós fazemos discípulos apresentando, proclamando a verdade do reino de Deus. O exemplo moral, que é o grande foco aqui, claro que ele faz parte, mas a pregação também é a forma como a nossa luz brilha, também é a forma como nós proclamamos o reino de Deus, também é a forma como as pessoas sabem e veem as boas obras ao nosso redor. Portanto, brilha a vossa luz. É interessante isso, né? É algo belo de Jesus. Assim, brilhe a luz de vocês. A nossa luz é refletida. A luz que em nós brilha é o próprio Jesus. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O resultado de você viver como luz é que Deus será glorificado. O resultado de você viver como luz é que as pessoas ao seu redor vão ver as suas boas obras, as obras que são fruto do Espírito na sua vida, as obras que são fruto do seu coração de servo, e vão glorificar a Deus como aquele que faz na sua vida aquilo que sua palavra ensina. Vai ser glorificado como aquele que transformou a sua vida, tirou essa natureza caída que prevalecia sobre você e hoje é luz em você, para que essa luz brilhe diante dos homens. Por isso,
nosso alvo, nossa vida, nosso objetivo de viver para a glória de Deus só se concretiza quando Cristo é visto em nós e brilha através de nós, reflete através de nós. Aí sim, Ele é glorificado diante dos homens. Não são as nossas obras que glorificam a Deus. É a luz brilhando sobre as obras. É Cristo brilhando sobre as obras, que torna essas obras claras a todos, fruto de um coração regenerado, fruto da ação do Espírito de Deus, fruto de um coração de servo, que faz com que essas pessoas glorifiquem a Deus. E esse é o nosso alvo, esse é o nosso fim, é o fim maior do homem, glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre.